Muito bem, hoje estou aqui com o meu grande amigo, Dr. Danilo. Hoje nós vamos bater um papo, tirar algumas dúvidas, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, dúvidas pessoais e que tenho certeza que vai ajudar muita gente que tá nos assistindo. Isso, a neuro e a geriatria são especialidades complementares, né? Então a gente achou importante gravar esse vídeo para poder falar um pouco sobre a prática de cada uma e como elas se integram também no cuidado do paciente. Muito bem. Eu vou começar então perguntando, Danilão, fala para mim, né? Qual que é assim, a necessidade do acompanhamento do geriatra com o idoso, de uma forma geral, né? Quando que eu vou falar para o meu avô, para minha avó, por que ela tem que ir no geriatra, a partir de qual idade, qual que é a frequência? Certo. A geriatria é uma especialidade nova na medicina, né, comparada com as outras. E ela é uma especialidade voltada ao acompanhamento do declínio do paciente, né? A gente sabe que o envelhecer é natural. Então, a gente, como geriatra, acompanha esse processo do envelhecimento e cria alternativas para que esse processo seja mais suave e tornando o paciente mais independente e mais autônomo na medida do possível, né? O máximo de tempo possível, fazendo o que quer, na hora que quer, com segurança. Então, a geriatria, ela engloba a detecção de várias situações, de várias doenças, várias condições que atrapalham o idoso a ser mais autônomo e mais independente. E a partir do momento que a gente detecta essas alterações, a gente também cria, né, propostas para mudança nesse tipo de situação. Bacana. Tá? Mas eu vou te fazer uma pergunta também. Eu tenho no consultório, é muito comum, né, as dúvidas em relação a esquecimento. Né? Praticamente a maioria dos pacientes tem essa dúvida. E se queixam que estão um pouco mais esquecidos e tudo. Quando que eles devem se preocupar com isso? Quando que eles devem procurar o neuro com relação a esse tipo de queixa? Maravilha. Bom, vamos lá. Então, quando que a gente conceitua um quadro demencial? É quando tem uma função cognitiva que está deteriorando gradativamente e isso vai interferir na qualidade de vida do dia a dia dele, né? Mas quando que eu vou me preocupar com o esquecimento? E eu vou fazer uma resposta um tanto quanto complexa, sempre. Por quê? O esquecimento do paciente com quadro demencial é aquele esquecimento em que vai impedir ele ou vai prejudicar de forma muito severa as atividades do dia a dia, né? Só que a principal causa de esquecimento no meu consultório, e acredito que na grande parte dos consultórios dos colegas, é um quadro por estresse, ansiedade, nervosismo, né? E isso vai prejudicar de forma muito significativa a qualidade de vida do paciente, né? E não só isso, a ansiedade hoje já está mais do que provada que é um fator de risco para um quadro de demência. Né? Então aquele idoso que é muito ansioso, muito afoito, que tem um nervosismo, que quer preocupar com a família inteira, quer abraçar o problema do neto, do filho, do irmão, de todo mundo, esse é um quadro que nós já temos que pensar no acompanhamento justamente para a gente evitar as complicações e até mesmo intervir para poder fazer o possível e reduzir os riscos de um quadro demencial no futuro. Né? Então, essa assim, é uma resposta um tanto quanto complexa, porém, na minha opinião, sempre. O paciente está tendo uma queixa frequente de esquecimento, é interessante procurar o atendimento neurológico, geriátrico. Tá? A gente precisa de fazer uma avaliação global desse paciente, como você disse, né? As doenças psiquiátricas, psicológicas, depressão, ansiedade, né? Sempre estão envolvidas com o processo de esquecimento. A gente tem as doenças clínicas, né? Diabetes, a hipertensão mal controlada, o uso de medicações que às vezes podem estar prejudicando a cognição desse paciente, problemas de tireoide, né? Então tudo isso tem que ser investigado nesse processo global para poder eliminar, né, os diagnósticos que dá para se fazer alguma coisa e eventualmente conduzir de forma de um quadro demencial, né, que possa prejudicar esse paciente. Mas eu tenho outra dúvida também, que é um dos grandes medos dos pacientes que têm problemas de memória.
são sempre problemas irreversíveis. Quem tem problema de memória, quem tem o diagnóstico de uma demência, né? Não necessariamente de Alzheimer, né? Que a gente sabe que existem vários tipos de quadros demenciais. Todas elas são irreversíveis ou não? Não, né? A gente sempre tem que fazer uma investigação. Então é interessante frisar que a investigação inicial não é para a gente diagnosticar o Alzheimer ou uma outra demência progressiva. É principalmente para a gente identificar as causas reversíveis, né? E dentre elas, como você falou, o hipotiroidismo, doenças infecciosas, hidrocefalia de pressão intermitente, ou hidrocefalia, lesões expansivas no cérebro, né? Então existem vários diagnósticos diferenciais que é mandatório, hipovitaminose, né, que é mandatório nós fazermos essa investigação para depois a gente concluir com uma possível causa progressiva, né? E tem também aqui o transtorno cognitivo leve, que, né, é como se fosse um pré-demência, que o paciente vai deteriorando gradativamente, né? Então, nesse momento, seria um dos principais momentos para a gente realmente intervir, né, e tentar mudar o prognóstico desse paciente. Então, não são todas que são irreversíveis, tem como a gente intervir precocemente até para a gente reduzir, né, as complicações dessa doença. Tá? E eu tenho uma dúvida agora muito frequente no meu consultório. Então, o paciente, o idoso que chega com esse quadro, com doença de Parkinson, doença de Alzheimer, muitas vezes ele tem outras doenças. É muito comum ele ser hipertenso, ser diabético, ser dislipidêmico. Em que momento em que eu tenho que encaminhar, que eu posso encaminhar para o geriatra e não necessariamente para um subespecialista da área, né? Um endócrino, um cardiologista, alguma coisa assim. Então, quando que eu vou fazer essa diferença? Excelente pergunta também. A gente tem na geriatria que a gente precisa ter, né, umas relações entre especialidades muito intensas, né? Eu preciso de várias especialidades ali acompanhando o idoso, mas essa orquestra, né, geralmente é regida pelo geriatra. Show. Então a gente consegue, por exemplo, a partir do momento que a gente vai detectando condições, comorbidades nesse idoso, né, condições de difícil controle, a gente vai lançando mão das especialidades, né, que vão nos ajudar a conduzir esse processo. Como eu disse, né, a geriatria ela busca a autonomia e a independência, e a gente faz uma avaliação global desse idoso, desde a avaliação, por exemplo, relacionada à vida social dele, as interações familiares, né? Então são várias coisas. Eu costumo falar que o idoso chega com a mochilinha no consultório, né? E essa mochila tem a vida dele toda, né? Como que foi a infância, se precisou de trabalhar cedo, se fumou muito cedo, se teve perdas, por exemplo, ficou viúvo ou perdeu filho. Então isso tudo interfere na saúde do idoso. E às vezes a gente precisa de fazer essa avaliação global, aí a gente faz, né, avaliação de como está o quadro de diabetes, da tireoide, como é que está a pressão, como é que está a parte cardiológica desse idoso, e vamos, né, com uma equipe de confiança, né, fazendo um trabalho conjunto. Olha, você precisa agora, né, fazer um acompanhamento com o neuro, por causa desse esquecimento que já está ficando, né, já está tirando a sua funcionalidade, né, ou seja, está deixando de fazer coisas que fazia antes. Olha, eu consegui, antes eu pagava conta, eu fazia, cuidava da loja, agora eu não estou conseguindo mais, eu estou me perdendo, não estou conseguindo mais dar troco, né? Então isso está tirando a funcionalidade desse paciente. Então isso faz com que a gente comece a também solicitar a avaliação dos colegas para a gente, em conjunto, e não só médicos, né? Médico, fono, fisioterapeuta, extremamente importante na condução da saúde de quem já passou de 60, fonoaudiólogos, né, nutricionistas. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. A gente fala que geriatria a gente faz em equipe, a gente não faz sozinho, né? Quem faz sozinho geralmente não vai se dar bem, não. A gente precisa da equipe completa. Legal. Eu costumo falar para o meu paciente, né, que, principalmente o idoso, que ele tem que ter um geriatra para chamar de seu, porque faz toda a diferença, né? Aquele paciente que teve um AVC cardioembólico, eu falo a mesma coisa, você tem que ter um cardiologista para chamar de seu, né? O geriatra, você tem que ter, o paciente idoso tem que ter um geriatra para chamar de seu, né? Então, realmente, essa interação multidisciplinar, ela é fundamental. E o geriatra, ele tem a capacidade de convencimento,
eu acho, que é aquela, quando você tem a empatia, quando você consegue se comunicar bem com essa faixa etária, fica mais fácil até deles conseguirem fazer as nossas propostas, né? Você tem muitas vezes aquela falsa ideia de que o idoso é teimoso, não quer fazer nada, tal, mas é porque ele não tem propósito. A partir do momento que você dá um propósito de vida para ele, olha, você precisa de fazer isso para acontecer isso, né? Então, a partir disso, a gente consegue melhorar a adesão das condutas, né? E acaba que você cria uma relação muito boa com seus pacientes. Então, eu sou suspeito para falar, né? Mas, assim, é uma população que eu adoro trabalhar, né? E acho importante que a gente trabalhe sempre em conjunto. Sim, essa questão do propósito é genial, né? E eu acho que é um motivacional para ele buscar a qualidade de vida. Eu gosto muito dessa ideia. E é uma pergunta que a gente costuma fazer na consulta, né? Tipo assim, o que te motiva? O que você gosta de fazer? Qual que é o seu, né? Porque às vezes nada motiva mais. Às vezes a pessoa tá ali, não, estou constando os dias para poder, né, morrer, para poder... porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, então assim, tá sem nenhum propósito, então vamos achar um propósito. Vamos resgatar. Né? Mas você não tem vontade de fazer nada, nem viajar, nem... não, aí você vai com aquela conversa, que às vezes não é só em uma consulta, às vezes você tem que conhecer o idoso né, durante alguns atendimentos, para você conseguir detectar, falar, opa, consegui achar, é aqui que eu vou fazer ele fazer tudo que eu quero. E às vezes até a bulimia, né, que é essa falta de vontade para fazer tudo, né, esse é o termo técnico, é justamente, às vezes, o início de um quadro degenerativo, né, em que nós temos que pensar numa atuação aí. Então é algo que realmente a complementação ela faz toda a diferença. Às vezes a queixa, isso é interessante, né? A queixa, às vezes, do idoso é perda de memória. Minha memória está ruim. Aí você vai fazer a avaliação global, ele também não está comendo bem, ele também não está dormindo bem, né? E aí você vai começar a perguntar tudo, você quer saber da vida dele. E acaba, por exemplo, descobrindo que ele está num quadro de depressão, né? Ele fecha critérios para depressão, e é um paciente que era extremamente religioso, estava indo na igreja, mas não está conseguindo ir mais porque ele ou ela desenvolveu uma incontinência urinária. Então, assim, através da geriatria, a gente consegue detectar que o grande problema desse idoso era a incontinência. Então, ele ficou incontinente, ficou com vergonha de ir na igreja. Da partir desse momento, ele entrou em depressão porque era uma coisa que ele gostava de fazer e não consegue mais. E parou de comer e parou de dormir bem. Sim. Que são as repercussões dos quadros depressivos. E aí é aquela bola de neve. E é uma bola de neve, que se não for detectado e não for, né, ali naquele momento tomada alguma intervenção, vai continuar. E às vezes vai tomando antidepressivo e o problema mesmo, que é a incontinência, às vezes passa desapercebido. Então na geriatria a gente tem como dever, né, nas consultas, principalmente na primeira consulta, avaliar as grandes síndromes geriátricas, né, que é a incontinência, que é os quadros cognitivos, quadro de humor, a instabilidade postural, aquele idoso que não anda bem, né, aquele idoso que cai muito, né, então a gente precisa sempre avaliar todos esses critérios, por isso que a primeira consulta é 1h30. Pronto, não, isso é muito legal, porque na grande maioria das vezes são pacientes tímidos, né? No começo. Mas eles têm vergonha de falar que ele está com incontinência urinária, ou seja, dificuldade para segurar o xixi, né? Ele tem muita dificuldade de falar que ele cai num tombo, né? Uma coisa que é séria, pode ter uma fratura. Demonstrar fraqueza, né? Exatamente. Às vezes, eu tenho paciente, por exemplo, que eles têm vergonha de usar aparelho auditivo. Não quer, né? Porque as pessoas vão ver que ele já está ficando velho, tá ficando surdo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que tirar esses estigmas do envelhecimento, porque todo mundo vai passar por isso, né? Alguns com os problemas diferentes dos outros, mas tá todo naquela seara ali do declínio, do envelhecimento, né? Que todo mundo vai passar mesmo. E a perda de audição, né, pegando um gancho nesse quadro, é um das principais também fatores de risco para a síndrome demencial. É muito comum o paciente que não escuta, ele começar a se isolar e a família também começar a isolar, porque se torna exaustivo conversar com ele, né? Toda vez que vai falar, tem que falar alto, tem que falar perto, tem que falar gesticulando, então é algo que fica cansativo. Sim. Então o tratamento do déficit auditivo, dessa dificuldade de comunicação, faz toda a diferença para o paciente. Você imagina, por exemplo, numa mesa de almoço, né? Tá lá o filho, filha, neta, todo mundo conversando, rindo, e o idoso não está escutando. Então ele fica ali, será que eles estão falando de mim? Será que eles estão rindo de mim? Então fica uma situação que
quando se torna crônica, né, deprime o idoso, né? E aí ele perde a vontade, ele não quer fazer mais nada. Então, assim, tudo isso tem que ser detectado. Pegando esse gancho, então, eu tenho uma queixa muito comum em consultório, né, que é tontura e zumbido, né? Aquele paciente que chega referindo tontura, mas é uma coisa que eu faço durante essa queixa, é pedir para ele explicar como é essa tontura, não usando a palavra tontura. Assim, mas como que a senhora me explica essa tontura sem usar a palavra tontura? Porque aí pode ser só um desequilíbrio, às vezes é uma síncope, às vezes é a tontura vertiginosa mesmo. E aí, como que a neurologia, como que a neuro atua nesse paciente para ajudar? É uma área que a gente entra em conjunto com o pessoal da otorrino, é muito frequente a gente ter essa correlação, porque geralmente tontura é uma queixa muito ampla, como você mesmo falou. Nós podemos ter aquelas tonturas rotatórias, tonturas oscilatórias e tonturas psicogênicas, né, que também é muito comum no idoso. Então a principal causa no idoso é a vertigem posicional paroxística benigna, né? Também temos a síndrome de Meniere, temos a psicogênica, aquele paciente que tem um estresse, uma ansiedade muito intensa e dá aquela ruinzeira na cabeça, aquela sensação de cabeça solta, de cabeça vazia. Isso também é muito comum. E o que tem me ajudado muito é o exame complementar. Então, aqui a gente lança a mão da vectoeletroencefalografia e da posturografia. Porque muitas vezes o problema do paciente não é só um problema labiríntico, mas é um problema postural, né, que vai causar o desequilíbrio. Então a posturografia nos ajuda nisso. E a vectoeletro, ela já vai estudar toda a parte do labirinto, vai fazer todos os testes para a gente poder entender se é algo mais periférico, labiríntico, central, e ela nos ajuda muito nesse diagnóstico complementar, né. O zumbido eu acho um calcanhar de Aquiles. Você está todo feliz, assim, o paciente entra com zumbido. Oh, meu Deus, tudo bem, vamos tratar o zumbido. Exatamente. Quando é um zumbido com perda auditiva, é um pouco mais tranquilo, porque grande parte desses pacientes se beneficiam muito do aparelho auditivo, né? E nós temos que reforçar a necessidade do aparelho auditivo, porque além de dar qualidade no sintoma, melhora a audição, melhora a socialização, reduz o risco de depressão e, consequentemente, das demências, né? Quando o paciente tem o zumbido sem perca auditiva, aí nós temos algumas formas de tratamento, né? Então temos estimulação elétrica, temos a fono, a Camila aqui da clínica, ela tem uma subespecialidade em zumbido sem perda auditiva. Então ela consegue fazer um tratamento direcionado para esses pacientes, né, em conjunto conosco. Então nós temos algumas medicações que vai tentar amenizar, que em conjunto com a Camila nós temos melhores resultados. Tá? Mas realmente o zumbido sem perca auditiva é um calcanhar de Aquiles da grande parte das especialidades. É verdade, é uma queixa muito, muito rica, né? A gente tem muita coisa para ser feita, então a gente precisa, né, do fono, né, especialista, então é fundamental nesse processo. Bom, acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, sim, nem a metade que a a gente gostaria, né? Com certeza, mas acho que tem assunto para um podcast aqui para vários. Vamos fazer como é que é? Neurogênese Flix. Neurocast. A próxima temporada. Bom, beleza, então. Vocês ficaram com alguma dúvida? Manda pra gente, vai ser um prazer discutirmos e responder, tirar qualquer dúvida que vocês tivermos, tá bom? Tá certo, valeu, meu amigo. Até mais. Valeu, Danilão.